Boa noite, amada Igreja do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Peço que a amada Igreja do Senhor abra a palavra de Deus em João 15. João 15, de 1 a 11. Peço que essa leitura seja feita pelo nosso pastor e que em seguida ele ore. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Te bendizemos, Deus vivo e glorioso, que estais aqui a nos comandar, a nos dirigir, a nos congregar. Já realizada a oração de 5 minutos, já tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. Agora capacita-nos para que recebamos, para que possamos recepcionar essa palavra, já colocada no coração da tua serva, a presbítera Grace Kelly, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já queremos comer todo esse banquete que o Senhor nos serve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse capítulo de João, o Senhor ele começa falando assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então ele diz que ele é a videira verdadeira, ou seja, existe alguma outra videira, mas ele é a videira verdadeira. E a palavra de Deus, ela se refere ao povo de Israel como videira. Você vê isso no Salmos 80, vê isso em Isaías 5 e em Ezequiel 15 também. Ele se refere ao seu povo como videira. E ele faz essa analogia. Deus, ele é muito lindo nas analogias que ele faz, né? Ele nos compara a ovelhas, ele nos compara a figueira, ele nos compara com a águia, né? Ele faz várias analogias. E aqui ele faz em relação à videira. E lá em Isaías 5, como foi citado, ali fala de um agricultor, que ele preparou toda a terra. Ele preparou todo o espaço para que ele plantasse videiras. E ali ele teve todo um zelo, ele teve todo um cuidado, toda uma produção para plantar aquelas videiras. E ele tinha uma expectativa em cima disso. Ele tinha a expectativa de que aquilo ia produzir frutos e bons frutos. Mas não foi isso que aconteceu. Produziu frutos ruins, produziu frutos maus, frutos que ninguém poderia comer. E só existe duas situações para uma videira. Ou ela produz fruto, ou ela é lançada no fogo.
ela vai servir para fazer fogo. Se ela não produz nada, ela vai ser arrancada e vai servir para fazer fogo. No versículo 2 ele fala assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então aqui a gente vê 3 situações. Aquele que não dá fruto, aquele que dá fruto e aquele que pode dar mais fruto. Para isso, ele faz a poda, para isso ele faz a limpeza. Para que ele produza mais frutos. Ou seja, Deus não nos quer estagnados. O que ele quer de nós é que nós produzamos mais frutos. E eu achei muito interessante que a videira, ela tem um ciclo que passa por algumas fases. E eu achei muito interessante, né, como eu coloquei agora há pouco, a analogia que Deus faz. A videira, no primeiro momento dela, é um momento de crescimento. Nos primeiros anos dela, é um momento de crescimento. E nesse momento, ela procura fazer reservas de nutrientes. Então, ela suga o máximo de nutrientes que ela pode. As raízes da videira, elas são profundas. Ela vai buscar o nutriente lá no fundão mesmo. E aí ela consegue desenvolver um sistema radicular bem robusto. Mas os cachos de flores iniciais, eles são cortados. E não é diferente do que Deus faz conosco, né? No primeiro momento. Quando a gente vem para o Senhor, tudo aquilo que tinha para nós uma boa aparência, tudo aquilo que era o sinônimo do não tem nada a ver, está tudo bem. Porque a gente vem do mundo com várias ideias, com várias concepções. Achando que tudo aquilo é normal, que tudo aquilo está legal. Quando nós nos deparamos, quando o Senhor começa a nos confrontar, aí que começa a limpeza. Então, inicialmente, esse momento da videira também passa já por uma limpeza inicial. De ele começar a tirar aquilo que aparentemente é bom, mas não é. Na verdade, não é. Vai contra os valores de Deus, vai contra os princípios bíblicos, vai contra a sua palavra. E ele começa. E no primeiro momento, Deus, nós somos meninos, né? No primeiro momento. Então, ele nos alimenta com o seu leite. Para depois começar a nos dar um alimento mais sólido. Nós não vamos, a palavra de Deus fala que nós não devemos ser meninos, né? Nós devemos buscar o amadurecimento. E a videira, ela tem essa característica muito forte. Ela procura sugar o máximo de nutrientes para que ela vá amadurecendo e que futuramente ela vá dar bons frutos. Depois disso vem a fase da dormência, que é uma fase que ela não produz nada. Ela apenas suga e suga mais nutrientes. Então, é isso que nós devemos fazer, né? Sugar ao máximo. Quem é a nossa videira? É o Senhor. E nós temos que sugar ao máximo dele a sua palavra. E isso acontece conosco também. Nesse momento, ela não produz, ela só suga e armazena. Suga e armazena. Mas é nesse período que começa a poda. É nesse período que ela está se alicerçando, que ela está buscando mais, que ela está se alimentando mais, é quando começa a poda. E nessa poda, ela perde cerca de 1 litro de seiva por dia, e eles chamam esse momento de choro da videira. Irmãos, quando Deus pega a sua tesoura para nos podar, a gente também chora. Porque ele começa a tirar de nós os galhos doentes, as folhas que estão com fungo. Ele começa a fazer uma limpeza. E essa limpeza de Deus dói. Porque ele começa a... veja bem, os momentos, né?
A gente se alimenta, se alimenta, se alimenta. Chega o momento de colocar todo aquele conhecimento em prática. Tudo aquilo que foi absorvido, todos os nutrientes, todo o alimento que nos foi dado, tem um momento de digerir tudo aquilo. De realmente fazer uma baita de uma digestão de tudo aquilo. E isso acontece na videira, essa poda, durante o período do inverno, não é diferente de nós. É durante o período da prova que Deus começa a nos podar. Porque é nesse momento que Ele quer saber o que realmente está no nosso coração. Se nós vamos decidir pela palavra, se nós vamos nos comportar como verdadeiramente servos de Deus, ou não. Ou nós vamos arranjar desculpas, ou nós vamos preferir o mundo, ou nós vamos tomar decisões fora da sua palavra. É nesse momento que nós somos confrontados com a verdade da palavra de Deus. Nós somos confrontados com seus valores. E que valor está em nós? O que nós temos no nosso coração? Em Tiago 1, de 2 a 4, ele fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Na Nova Versão Internacional, ele fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, não é pela metade, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. O que Deus quer de nós? Amadurecimento. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas deixei as coisas de menino. As coisas de menino ficaram para trás, né? Hoje nós temos alimento sólido. Hoje Deus nos chama para o amadurecimento, para sermos maduros, para deixar das coisas de meninos. Birrinhas, coisinhas de menino, né? Menino que briga por besteira, menino que faz escândalo por besteira, menino que quer aquilo que não pode ter, que não deve ter, que os pais decidiram que não é bom para que ele tenha. E o menino está ali querendo. Coisa de menino. Nós temos que estar atentos ao que o Senhor quer das nossas vidas. Aos seus propósitos para a nossa vida. E Ele nos prova, Ele permite isso. Ele nos poda para saber o que está no nosso coração. Se guardamos ou não a sua palavra. E quando a palavra do Senhor está enraizada no nosso coração, quando as nossas raízes são profundas nele, nós vamos escolher aquilo que Deus quer. Nós vamos tomar decisões sábias. Nós vamos ser direcionados pela sua palavra, porque ela está dentro do nosso coração. E todos os homens de Deus foram podados por Deus, né? Abraão, Moisés, Davi, Pedro, Paulo, todos passaram por isso. Tiveram que ser moldados, tiveram que ser lapidados. E não é diferente conosco. E depois disso vem a fase da brotação. Aí é que começa. As primeiras flores. Aquelas primeiras que só eram de aparência bonita, tinham sido arrancadas no primeiro momento. Mas essa é uma nova flor. Essa vai dar fruto. Porque já passou pela limpeza. Porque já passou pela purificação, já passou pela lavagem, já passou pelo corte. Então, essa flor vai gerar bons frutos. Esse é o momento do crescimento. E o interessante é que cada tipo de videira, ela tem um momento ideal para iniciar a sua brotação. Ou seja, tem umas que são precoces, amadurecem mais rápido, crescem de uma forma mais rápida, mas tem outras que são de uma forma mais lenta. E isso não significa que não alcance o amadurecimento. Isso significa que se elas estiverem fincadas na rocha, que é o Senhor, se as suas raízes forem profundas, se estiverem buscando os nutrientes, elas vão crescer, elas vão amadurecer.
Mas, se estiverem buscando em lugares errados, em palavras erradas, em conselhos errados, com pessoas erradas, vão continuar meninos. Se continuar teimando com Deus, naquilo que Deus não quer, vai continuar menino. Se continuar desobedecendo a palavra do Senhor, vai continuar menino. Não vai crescer. Em 2 Pedro 3,18, ele diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É nisso que nós devemos crescer. É isso que nós devemos buscar. Todos os dias nós devemos conhecer Deus. Todos os dias. Todos os dias tem uma novidade para nós. Todos os dias ele nos surpreende. Nós nunca vamos saber tudo. Sempre tem algo a mais que o Senhor vai nos mostrar. Quando nós permitimos que a palavra tenha efeito sobre nós, crescemos e amadurecemos, mas o inverso também é verdadeiro. Quando nossas raízes não são profundas, são rasas, são superficiais, quando resistimos à verdade de Cristo, à verdade da sua palavra, quando não nos alimentamos da sua preciosa seiva, que é a sua palavra, começamos a definhar. Nos tornamos ramos fracos, desnutridos e sem forças. Quando achamos que as nossas ideias é que estão certas, começa o processo de fraqueza, começa o enfraquecimento. E daí, como resultado, vem a inutilidade. Se torna ramo inútil. Se torna uma videira inútil. Não vai produzir resultado, não vai produzir nada. Ou, se chegar a produzir, é um fruto ruim. Ninguém vai querer comer esse fruto. Versículo 3, ele fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha que interessante. Ali ele estava falando com os discípulos. E ele fala para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como assim? Os discípulos, eles não ouviam a palavra do Senhor com seus ouvidos apenas. Eles ouviam a palavra do Senhor com seu íntimo, com seu coração. Eles realmente guardavam aquilo no seu coração. Olha o que ele diz em Mateus 7,24. Aquele que não ouve a sua palavra, ele chama essa pessoa de insensato. E ele diz que essa pessoa, ela constrói uma casa sobre areia, porque é uma pessoa insensata. Não ouve o bom conselho, não ouve a instrução do pai. Quer fazer as coisas do seu jeito. E esse tipo de pessoa é aquele que olha para a areia e acha que é um lugar seguro. Mesmo que, obviamente, não seja. Mas como ela não ouve, como a pessoa teimosa, para ela é. E aí vem os ventos, vem a chuva e simplesmente destrói toda a estrutura. E o sonho dela vai embora, né? Porque a construção de uma casa é um sonho. E o sonho dela vai embora por causa da sua insensatez. Em Tiago 1, de 21 a 25, ele fala assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Palavra que é poderosa para salvar a vossa alma. Irmãos, isso é muito profundo. Nós fomos criados para sermos eternos, ou no céu ou no inferno. E a palavra do Senhor, ela é poderosa para salvar a nossa alma, para nos libertar, quando nós assim permitimos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem só ouve e não pratica, engana a si mesmo. Pensa que está enganando alguém? Não, é a si mesmo que está enganando. A Deus ninguém engana, né? Os olhos dele veem o mais profundo do nosso coração. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvindo negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.
operoso praticante, irmãos. A palavra de Deus não é só para ser admirada, não é só para, eu fui no culto, foi linda a palavra. Mas só isso. Só foi linda a palavra. Não vive a palavra. A palavra que todos os dias nos é administrada é para todos nós. A gente tem que pegar para a gente. Senhor, o que eu posso mudar? Essa palavra é para a minha vida. O que eu tenho que fazer? E praticar. Colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve. Irmãos, eu não estou falando assim de perfeição. Quando a gente ouve assim, parece assim que a pessoa quer uma pessoa. Eu não estou falando isso. Mas é a instrução de Deus desde o início. Quantas vezes Deus repetia a mesma coisa para o povo de Israel? Porque dali, aos poucos, ia se tirando cada proveito necessário de cada palavra. Então, ele sempre vai ministrar para que nós venhamos a ouvir com os ouvidos do nosso coração e nos momentos oportunos, colocarmos em prática e vivermos diariamente a palavra do Senhor. Porque nós somos videira frutífera. É isso que ele espera de nós, que a gente dê muito fruto. Um discípulo não rejeita a palavra de Deus. O verdadeiro discípulo não rejeita os seus preciosos conselhos. E os discípulos estavam bem ali, bem pertinho do Senhor. E cada coisa que Deus instruía, que Jesus instruía a eles, eles estavam com a máxima atenção. Sempre ouvindo, sempre estando lá. E foram perseguidos, mas ficaram firmes no Senhor. E foram homens que foram provados mesmo. Mas eles estavam firmes. Eles estavam permanentes na videira. Versículo 8, ele fala assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, quando é que a gente se torna discípulo? Quando a gente começa a dar fruto. Nisso, quando der muito fruto, se tornareis meus discípulos. E quem é glorificado? É para a minha glória? É para eu aparecer? É para o meu nome ficar em evidência? É para as pessoas me elogiarem? Não. Cristo é o centro. O Senhor é o centro. É Ele que é glorificado através das nossas vidas. As pessoas olham para nós e não dizem, eu quero te conhecer. Não, eu quero conhecer o Deus que você serve. Porque você teve um passado, eu conheci, você hoje é uma outra pessoa. Você hoje é uma nova criatura. E quem operou foi o Senhor. Eu quero conhecer esse Deus que você serve. Eu quero ter esse amor. Eu quero ter fruto do Espírito. Eu quero ser diferente. Então é o Pai que tem que ser glorificado. Para dar fruto, irmão, tem que ser limpo. Para dar fruto, tem que sugar da seiva do Senhor. Para ser discípulo, tem que dar fruto. E o Senhor será glorificado através das nossas vidas. A honra é dele. Por isso ele diz, nisso é glorificado meu Pai. Nisso que dê muito fruto. Fruto do Espírito é a expressão visível do caráter de Deus em nós. A gente expressa isso através da nossa vida. A gente não precisa ficar carregando plaquinha. Eu sou crente e sou da igreja tal. A gente não precisa disso. A gente só precisa viver o Evangelho. E já passamos a mensagem completa. Só precisamos viver o Evangelho. Só precisamos de dar fruto. Ele fala no versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Não vem de vós, de nós, é dom dele. A transformação é ele que opera. Não é pela nossa eloquência, não é pelo nosso bom comportamento, não é, nada é de nós. Tudo que nós temos não presta. Mas é Ele que vai trabalhar em nós, Ele que vai produzir em nós, Ele que vai fazer acontecer em nós. E essa palavra, assim, permanecer, ela está no sentido de insistir, de persistir, de continuar sendo. Ideia de continuidade. Então, estar com Ele, permanecer nele, é estar ali, fincado nele. É não se separar nunca.
É não sair de perto nunca. Venham lutas, venham tribulações, podem vir dúvidas, qualquer coisa que possa acontecer. Mas não pode se desvincular da videira verdadeira. Não pode sair, irmão. Não pode sair. Porque nós dependemos dessa seiva. Nós dependemos dele para sermos fortes, para estarmos nutritivos, para vencer qualquer batalha. Nós dependemos do Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. Ele tem o domínio de tudo. Ele faz tudo. Só Ele pode fazer qualquer coisa. Ele cria. Ele levanta, Ele abate. Ele é o Todo-Poderoso. Versículo 16, pulando, para o versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, é uma permanência. O fruto, ele tem que ser produzido o tempo todo. Não existe aquela situação, hoje eu vou produzir fruto, amanhã eu não tenho frutos para oferecer. Não, é permanente, é o tempo todo. A videira que suga a seiva de Cristo, ela está sempre viva. Ela não está adormecida. Ela não é morta. Ela não seca, ela não murcha. Ela está sempre viva, ela está sempre ativa, ela está sempre produzindo. E não é pelo nosso mérito, Ele que nos escolheu. E Ele disse, para que você vá e dê fruto, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ele nos escolheu com esse propósito, de nós darmos frutos. Como foi colocado no início, havia uma expectativa desse agricultor, quando ele preparou tudo. Quando ele cuidou bem dessa videira. E essa é a expectativa que Deus tem de nós. É isso que Ele espera de nós. Que nós venhamos a dar muito fruto. Não apenas fruto, como nós lemos no início, mas muito fruto. Amém? Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço oração ao nosso pastor Afrânio. E chamo o Ministério de Louvor. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra que nos foi ministrada, por tua serva, que sejamos ramos fincados, vinculados, absorvendo a seiva que vem do Senhor, para que possamos dar frutos e o nosso fruto permaneça. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém.